Olá, tudo bem? A pedidos eu vou falar um pouquinho sobre verruga genital. O que são verrugas genitais? A gente considera verrugas genitais verrugas que apareçam tanto na vulva, né, que é na parte de fora, como talvez até na vagina, mas é muito raro. Verruga genital é causada, em sua grande maioria, por um tipo de infecção de HPV. HPV é o vírus papilomatoso humano, que há mais de 100 tipos diferentes. Eu falei um pouquinho no outro vídeo sobre o câncer de colo de útero e ele é sim a causa principal disparada de 99% dos cânceres de colo de útero, tá? A verruga genital também é causada por HPV, só que por outros tipos de HPV, tá? Nas verrugas genitais são os tipos benignos que a gente chama de HPV, que são principalmente o 6 e o 11. Já os tipos que levam ao câncer de colo uterino, em sua maioria, são os tipos 16 e 18, tá? Existem vários outros, mas esses dois correspondem a até 70% dos cânceres de colo de útero. Por que eu tô falando disso? Porque não quer dizer que se você tem uma verruga genital, você tenha o risco aumentado para ter câncer de colo de útero, tá? O risco aumentado que a gente se refere é pelo HPV ser considerado uma doença sexualmente transmissível, né? O contágio com HPV é pela via sexual. Então, se você tem um HPV que causou uma verruga genital, a gente imagina que você talvez possa ter também outro tipo de DST, outro tipo de doença sexualmente transmissível. Então, geralmente, quando a gente diagnostica qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, a gente faz o rastreio para todas, né, pacientes. Então, vai rastrear também para HIV, por exemplo, para sífilis, pode rastrear para clamídia e gonococo, enfim. São feitos outros rastreios, né? E claro que o preventivo está dentro desse bolo, porque você sempre tem que rastrear câncer de colo uterino nas mulheres, tá? Mas o que é importante falar também é que a infecção, né, o contato com o vírus HPV, não necessariamente ter desenvolvido uma infecção, um quadro clínico, né, uma lesão visível, mas assim, o contato com HPV pode acontecer, dependendo do estudo, em até 90% das pessoas. Então, assim, o vírus, a maioria das pessoas vão ter contato em algum momento na vida, tá? Dependendo da imunidade da pessoa, enfim, outros fatores, ela pode desenvolver doença ou não. Outro fator importante lembrar é que, óbvio que usar preservativo, masculino ou feminino, enfim, é o ideal sempre, né, para evitar o contágio de doença sexualmente transmissível. Porém, no caso do HPV, ele pode não só estar localizado no lesões no pênis, por exemplo. Ele pode estar também ao redor. Então, a camisinha masculina, por exemplo, não protegeria tanto. A camisinha feminina pode até proteger um pouco mais, mas também nenhuma das duas protegeria 100%, tá? Sem contar que a maioria das pessoas que têm o vírus HPV não sentem nada, são o que a gente chama de assintomáticas. Então, você não veria lesão nenhuma e você não teria como saber que aquela pessoa tem ou não. Por isso, é tão comum pessoas terem contato com HPV e também é muito comum pessoas terem verruga genital, por exemplo. Por que a gente trata as verrugas genitais? Além de ser super desconfortável, né? Ninguém gosta de ter uma lesão na vulva, enfim. É uma região que pode ter infecção secundária, tá? Então, a gente tem que avaliar e tratar a infecção quando tem também e tirar essa lesão. No caso de gestantes, a verruga genital, se ela tiver muito grande, crescer até a gente chamar um condiloma gigante, por exemplo, que na gravidez pode até crescer um pouco mais, dado que a paciente é considerada imunossuprimida na gravidez, né? Não é tão comum assim crescer tanto, mas enfim, dado que cresça muito, às vezes em pacientes também que são HIV positivas, pode crescer tanto ao ponto de bloquear o canal de parto, ou seja, dificultar na hora do bebê sair. Então, nesses casos, seria indicado cesariana, se próximo ao parto a paciente tem um condiloma muito grande e está obstruindo o canal de parto. Mas outro fator importante, gestantes que tiveram verrugas genitais, só por isso, se não tiver obstruindo o canal de parto, não é indicação de parto cesárea. Porque já foi visto nos estudos que tanto no líquido amniótico quanto no trato gastrointestinal, enfim, foi detectado o vírus HPV.
Então, mostra que esse vírus passa pela placenta, que esse vírus está ali circulando já no bebê, né? Naquela região. Então, fazer parto cesáreo não impediria a transmissão vertical, né? Lembrando que a transmissão vertical do vírus HPV pode causar apenas verrugas genitais no bebê, por exemplo, como também pode causar papilomatose juvenil recorrente, que é uma doença, enfim, para ser discutido em outro momento, se necessário, mas é algo que tem que ser tratado, né? Algo mais grave. Além de que a gente trata, obviamente, para evitar a transmissão para outras pessoas, né? É uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, como a gente pode fazer esse tratamento? São vários modos diferentes. Pode ser feito cauterização com cautério mesmo, né? Que a gente usa muitas vezes para fazer biópsia. Pode ser feito com laser, pode ser feito com agentes químicos, como ácido cloracético, enfim, em diferentes proporções. Pode ser feito em Mickey Mode, por exemplo, que é imunomodulador, que a gente usa geralmente quando as lesões são muito grandes e a gente quer que ela diminua elas para, na hora de se retirar, enfim, seja uma cirurgia menor, né, e tal. E até cirurgia mesmo, né, como eu falei. Então, assim, você tem que ser avaliada pelo ginecologista para saber qual o tratamento ideal para você, tá? Dependendo do tamanho da lesão, se for pequena, a gente pode usar só um agente químico que o médico aplica, não é a paciente, porque geralmente os agentes químicos queimam a pele e a paciente não tem condição de aplicar ela mesma, tem que ser um médico aplicando, né, para ajudar nisso. Então, se for pequeno, pode ser só um agente químico, que você pode ir lá com uma certa frequência, às vezes na primeira já desaparece, às vezes tem que aplicar mais de uma vez, mas enfim, é um tratamento. Outros tratamentos, geralmente a gente faz quando as lesões são maiores. Então, que nem eu falei, usar o imunomodulador, fazer uma cirurgia, usar o cautério, enfim, tudo isso tem que ser discutido, né, entre a paciente e o médico para ver qual é a melhor opção para a paciente, que vai deixar ela mais confortável. Mas a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo é que, além de ser uma lesão comum, é algo prevenível. Hoje em dia, já, quer dizer, há alguns anos, né? O Ministério da Saúde disponibiliza vacina contra o HPV. E se fala muito, né, da prevenção do câncer de colo de útero, foi para isso que ela foi feita. Mas a vacina dada pelo Ministério da Saúde, e que você também consegue comprar fora, enfim, em outros locais, ela é quadrivalente, que a gente chama. Então, ela cobre 4 tipos virais diferentes. Cobre o 6 e o 11, que são os de baixo risco, e cobre também os de alto risco, que é o 16 e o 18, que previne o câncer de colo de útero. Então, não só o câncer de colo de útero, como também previne verrugas genitais. Ah, mas existem 100 tipos de vírus de HPV. Existem 100 tipos de vírus de HPV. Então, assim, você tomar vacina de HPV não te garante que você nunca terá um câncer de colo de útero nem uma verruga genital. Mas previne a maioria dos casos, até porque foi visto que com a vacina pode ser feito o que a gente chama de imunização cruzada. Então, você pode até ter sido infectada por algum dos vírus, dos subtipos de vírus de HPV, que não estão na vacina, mas em alguns casos eles também são protegidos pela vacina, né, por uma imunização cruzada. Então, é indicado vacina de HPV pelo Ministério da Saúde, né, gratuitamente, pelo programa do governo. Está indicado em pacientes meninas, né, de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Por que meninos também? Não só porque também pode causar doenças no homem, né, pode causar câncer de pênis, câncer de ânus, causar verrugas genitais, né? Apesar de ser causar menos câncer de pênis, por exemplo, do que câncer de colo de útero comparativo com a mulher, mas também pode causar essas lesões. E o objetivo é fazer com que pare de circular o vírus, né? O que cause uma imunidade na maior parte da população. Então não adianta só vacinar as meninas, tem que vacinar os meninos também, que estão aí perpetuando essa infecção. Uma pergunta comum. Eu estou fora dessa faixa etária que o Ministério da Saúde recomenda. Então, quando que eu devo tomar a vacina? Eu posso tomar ainda? Para as mulheres, em bula, né, da vacina, recomenda-se tomar até os 45 anos. E os meninos, em bula, seria até 26 anos de idade. Essas faixas etárias, esses cortes, em maioria,
pelos estudos, né, que foram aplicados à vacina. Mas é importante lembrar que o ideal é que essa vacina seja tomada antes do contato sexual da paciente, tá? Ou do menino, para prevenir que ela tenha essas infecções sexualmente transmissíveis. Mas se ela já iniciou a relação sexual, tiver nessa faixa etária, é para tomar vacina, tá? Pode até ser, e alguns pacientes perguntam também, eu já tive contato com HPV, eu já tive até lesão maligna por câncer de colo de útero e tudo mais. Eu tenho que tomar vacina? Tem que tomar sim. Porque você pode ter tido alguma lesão benigna, maligna, enfim, por algum subtipo de HPV, mas isso não quer dizer que você vai ter imunidade a longo prazo, tá? Então, se foi algo tratado, independente disso, você pode ter infecção por outro subtipo de HPV que você não está tendo no momento, ou até não ter desenvolvido imunidade ao que você teve contato. Então, a vacina faz com que você tenha imunidade a longo prazo contra os tipos de HPV que estão na vacina e que nem eu falei, também faz uma imunização cruzada que a gente fala com outros subtipos de HPV. Então, a tendência, se a vacina for aplicada em massa, a ideia da vacina é erradicar o câncer de colo de útero e também prevenir as verrugas genitais. Então, é muito importante a vacinação, a cobertura de vacinação para HPV é baixa ainda do que a gente gostaria. E é uma vacina que, se você for ver, é uma vacina cara, né? Antes de ter sido liberada pelo Ministério da Saúde, era mais de R$1.000 cada dose. Eu lembro de pesquisar na época. E hoje em dia está isso de graça, disponível para toda a população, para meninas e meninos. Então, assim, tem que ser tomada, tem que ser valorizado, que é um investimento que o governo está fazendo para longo prazo. Países tipo a Austrália, por exemplo, que já fazem essa campanha de vacinação há muito tempo, já estão, assim, com níveis de câncer de colo uterino e verrugas genitais baixíssimo. Então, a gente vê que isso é efetivo. Então, tem que vacinar todas as pacientes, tá? Era essa a mensagem que eu queria falar sobre verrugas genitais. Aproveitei e falei também sobre vacina, porque é muito importante e as pessoas muitas vezes não associam a vacina de HPV também à prevenção de verrugas genitais, né, dessa vacina quadrivalente. E é isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre verruga genital, é só perguntar aqui embaixo, ou sobre vacina de HPV, tá bom? Assistam também um vídeo sobre preventivo, porque eu também falo não só quando fazer preventivo, qual a indicação, como eu também falo um pouquinho de câncer de colo uterino, né? Então são temas que se complementam, tá bom? É isso. Beijos.